A maior tempestade solar das últimas 2 décadas, um fenômeno impressionante e poderoso, causou impacto recentemente em nosso planeta. Essa tempestade, originada por um imenso grupo de manchas solares conhecidas como AR 3664, chamou a atenção de cientistas e entusiastas do clima espacial em todo o mundo. O grupo AR 3664, aproximadamente 16 vezes maior do que a Terra, manifestou-se com uma intensidade raramente observada. As manchas solares, porções mais frias e menos luminosas na superfície do Sol, são geralmente grandes centros de atividades magnéticas. Estas atividades muitas vezes culminam em ejeções de massa coronal, CMES, e erupções solares, que podem liberar quantidades enormes de partículas energéticas no espaço. Quando essas partículas atingem a magnetosfera terrestre, elas podem gerar as espetaculares auroras, o mais belo e visualmente impressionante produto das tempestades solares. O que torna esta tempestade solar em particular tão única foi sua capacidade de produzir auroras em latitudes muito mais baixas do que o habitual. Tradicionalmente vistas em áreas próximas aos polos, como o norte da Noruega ou o Canadá, as auroras resultantes desta tempestade puderam ser observadas em locais tão ao sul quanto a Flórida e o México. Isso não apenas fornece um raro deleite visual para as populações dessas regiões, mas também serve como um marcador da força dessa tempestade solar. Estes eventos estéticos, contudo, vêm com riscos associados. Tempestades solares de grande magnitude têm o potencial de perturbar comunicações por satélite, redes de energia elétrica e podem até representar riscos à saúde de astronautas em missões espaciais. O poder dessa tempestade em particular realça a necessidade contínua de vigilância e pesquisa no campo da meteorologia espacial. A ocorrência dessa tempestade solar extraordinária, portanto, não apenas fascina pelos belos espetáculos naturais que cria, mas também destaca a interconexão entre os fenômenos astronômicos e suas consequências práticas para a vida e a tecnologia na Terra. À medida que continuamos nossa jornada através de um período de intensa atividade solar, as observações e dados coletados durante eventos como esse são cruciais para aprimorar nossas estratégias de preparação e resposta a futuras tempestades solares. As erupções solares do grupo AR 3664 representam um dos eventos mais intensos e perturbadores do clima espacial observados nas últimas décadas. Este grupo de manchas solares foi responsável por 75 erupções de classe M e 10 de classe X, marcando um período de extraordinária atividade solar. As classificações M e X referem-se à intensidade das erupções, com classe X sendo a mais intensa em termos de liberação de energia. A impactante sequência de erupções solares desencadeada pelo AR 3664 teve consequências notáveis para a Terra, afetando tanto as tecnologias baseadas no espaço quanto as infraestruturas terrestres. Um dos exemplos mais marcantes foi o impacto nos serviços do Starlink, a rede de satélites operada pela SpaceX, uma empresa liderada por Elon Musk. Musk publicamente atribuiu dificuldades temporárias na operação dos satélites Starlink às condições severas impostas pela tempestade solar. Isso ilustra a vulnerabilidade de infraestruturas críticas e emergentes no espaço a variações extremas do clima espacial. Além dos problemas nos satélites, as erupções solares provocaram perturbações nas comunicações de rádio. As emissões de rádio de alta frequência, vitais para aviação, navegação e comunicações de emergência, foram especialmente afetadas. Estas perturbações ocorrem porque as erupções solares intensas podem ionizar a camada superior da atmosfera terrestre, a ionosfera, de modo que a propagação normal das ondas de rádio é drasticamente alterada. As redes elétricas também enfrentaram ameaças devido às induções geomagnéticas causadas pelas correntes elétricas geradas no espaço. Estas correntes podem encontrar um caminho para as redes de energia terrestres, especialmente aquelas situadas em altas latitudes, levando à saturação de transformadores e ao risco de falhas e apagões. Este tipo de impacto é considerado um dos riscos mais sérios associados a tempestades solares, já que as consequências de falhas em larga escala nas redes de energia podem ser profundamente desestabilizadoras para sociedades modernas que dependem intensamente de energia elétrica. A intensidade e frequência das erupções solares do AR 3664 servem como um lembrete poderoso da necessidade de melhorar a resiliência de nossas tecnologias e infraestruturas críticas contra os fenômenos de clima espacial.
Enquanto continuamos a explorar e a depender do espaço para uma variedade de serviços essenciais, o desenvolvimento de estratégias mais eficazes para mitigar os efeitos das tempestades solares torna-se uma prioridade cada vez maior. Assim, a pesquisa contínua e o monitoramento do Sol e seu comportamento são fundamentais para prever e preparar-se para futuras erupções solares que possam ameaçar a estabilidade tecnológica e infraestrutural na Terra. Uma das características mais fascinantes e potencialmente perigosas das recentes atividades solares tem sido a ocorrência de uma ejeção de massa coronal, CME, de características excepcionais, apelidada de CME canibal. Este evento ocorreu como parte de uma sequência de erupções intensas do grupo de manchas solares AR 3664 e se destacou não apenas pela sua intensidade, mas também pela sua dinâmica incomum. As ejeções de massa coronal são fenômenos em que grandes quantidades de plasma solar e uma mistura superaquecida de partículas eletricamente carregadas são expelidas do Sol. Essas ejeções são geralmente acompanhadas por campos magnéticos intensos, e quando dirigidas em direção à Terra, podem desencadear uma variedade de processos no ambiente espacial terrestre. A CME canibal se caracteriza pela sua capacidade de absorver ou canibalizar outras ejeções menores em sua trajetória. Esse fenômeno ocorre quando uma CME mais rápida segue outra mais lenta, e a colisão resulta na fusão das duas ejeções. Este processo não apenas intensifica a ejeção resultante, como também pode alterar sua trajetória e as propriedades magnéticas, tornando-a consideravelmente mais potente quando atinge a magnetosfera da Terra. A peculiaridade e a força dessa CME canibal a tornam notável por vários motivos. Intensificação de aurora, e ao interagir com o campo magnético da Terra, uma CME desse calibre pode causar distúrbios geomagnéticos intensos e gerar espetáculos de auroras muito mais intensos e em latitudes muito mais baixas do que o normal. As partículas carregadas da CME, ao se chocarem com o campo magnético terrestre, são direcionadas para os polos, onde colidem com moléculas de oxigênio e nitrogênio na atmosfera, produzindo as magníficas auroras boreais e austrais. Impactos tecnológicos. Uma CME canibal, devido à sua força aumentada e extenso campo magnético, pode causar sérias perturbações em sistemas de comunicação por satélite, operações de navegação e redes de energia elétrica. O risco é exacerbado porque as correntes elétricas induzidas no solo podem sobrecarregar e danificar transformadores e outras infraestruturas críticas. Implicações para a segurança espacial. Astronautas no espaço e missões espaciais não protegidas pela atmosfera da Terra correm riscos aumentados devido à intensa radiação associada a uma CME desse porte. Estudo e previsão. CMEs canibais são de interesse especial para pesquisadores que estudam o clima espacial, pois fornecem dados cruciais sobre a interação entre ejeções múltiplas, algo que ainda não é totalmente compreendido. Preparação e resposta. Aprender com eventos como a CME canibal é essencial para aprimorar as estratégias de resposta a tempestades solares futuras, visando a proteção de infraestruturas e a mitigação de riscos associados. A ocorrência de uma CME canibal relacionada às erupções do AR 3664 sublinha a complexidade e a importância de monitorar e entender as dinâmicas solares. As descobertas e análises desses eventos não só realçam a beleza natural das auroras, mas também alertam para a necessidade contínua de vigilância e preparação frente aos impactos significativos que tais fenômenos podem ter sobre a vida moderna na Terra. As tempestades geomagnéticas, fenômenos comumente gerados pelas ejeções de massa coronal, CMEs, do Sol, possuem um impacto profundo sobre a tecnologia moderna, particularmente sobre as redes elétricas e os satélites em órbita. Estas tempestades são desencadeadas quando grandes quantidades de partículas magnetizadas, expelidas do Sol durante as CMEs, atingem a magnetosfera da Terra. A interação dessas partículas com o campo magnético terrestre pode induzir correntes elétricas no solo e nos oceanos, bem como em conduítes elétricos longos, como linhas de transmissão de energia. Impacto nas redes elétricas. O impacto mais significativo das tempestades geomagnéticas é frequentemente sentido nas redes de distribuição de energia. Correntes induzidas geomagneticamente, GICS, do inglês Geomagnetically Induced Currents, podem fluir através de linhas de transmissão de alta tensão, causando problemas de tensão e potencialmente saturando e danificando transformadores de alta potência. Estes dispositivos são cruciais para a modulação e distribuição de energia elétrica e são extremamente caros e demorados para reparar ou substituir.
Um dos incidentes mais notórios relacionados a tempestades geomagnéticas ocorreu em março de 1989, no Quebec, Canadá. Uma CME poderosa resultou em uma tempestade geomagnética que induziu correntes tão fortes nas linhas de transmissão que muitos transformadores foram sobrecarregados. Isso resultou em um blackout massivo que afetou 6 milhões de pessoas, deixando-as sem energia elétrica por até 9 horas. O incidente destacou a vulnerabilidade das infraestruturas elétricas modernas a esses fenômenos naturais. Impacto em satélites. Os satélites são igualmente vulneráveis às tempestades geomagnéticas, principalmente devido ao aumento da radiação e às perturbações no campo magnético que podem afetar seus sistemas operacionais. Durante uma tempestade geomagnética, a ionosfera se expande devido ao aumento da radiação. Essa expansão aumenta a densidade atmosférica em altitudes mais elevadas, resultando em maior arrasto sobre os satélites. Isso pode alterar suas órbitas e reduzir sua vida útil operacional, além de causar falhas nos sistemas eletrônicos devido à radiação intensa. Em 2003, outra tempestade geomagnética, originada por várias grandes ejeções de massa coronal, atingiu a Terra, impactando numerosos satélites e perturbando as comunicações globais. Na Suécia, o evento levou a falhas extensas na rede elétrica, deixando partes do país sem energia. A combinação de forças magnéticas e radiação intensa provou ser um risco considerável para as operações satelitais e terrestres. Implicações de longo alcance e estratégias de mitigação. Esses eventos ressaltam a importância de aprimorar a robustez e resiliência das infraestruturas vitais em face das tempestades geomagnéticas. Além da melhoria técnica dos sistemas de proteção em redes elétricas, é crucial desenvolver melhores protocolos de resposta a emergências e investir em tecnologias de satélites mais resistentes às condições adversas do espaço. Estratégias de mitigação também incluem o monitoramento contínuo do Sol para prever tempestades geomagnéticas com maior precisão, permitindo a tomada de medidas preventivas para proteger os sistemas de infraestrutura crítica. Assim, entender e preparar-se para as tempestades geomagnéticas não é apenas uma questão técnica, mas uma necessidade imperativa para garantir a continuidade e segurança dos serviços essenciais na sociedade moderna, minimizando riscos de impactos catastróficos similares aos eventos passados. A atividade solar segue ciclos de aproximadamente 11 anos, alternando entre períodos de maior e menor atividade. Atualmente, observamos uma fase de intensificação da atividade solar, marcada por uma reversão do campo magnético do Sol, um evento que ocorre no pico de cada ciclo solar. Esta reversão é significativa, pois sinaliza um período de aumento na frequência e intensidade das manchas solares, ejeções de massa coronal, CMEs, e outras emissões solares. Este fenômeno tem consequências importantes tanto para o ambiente terrestre quanto para as tecnologias que dependem da estabilidade magnética. Previsão de mais tempestades solares. Especialistas em climatologia espacial e solar estão alertando para um provável aumento no número de tempestades geomagnéticas nos próximos meses. Este aumento está diretamente ligado à fase atual do ciclo solar, que promove uma maior incidência de fenômenos explosivos no Sol, como as já mencionadas CMEs. Estas tempestades têm o potencial de liberar enormes quantidades de partículas carregadas e radiação para o espaço, que podem atingir a Terra e influenciar o nosso campo magnético. Aumento na frequência de auroras. Um dos efeitos mais visíveis e espetaculares dessas tempestades são as auroras boreais e austrais, fenômenos ópticos caracterizados pela aparição de cortinas coloridas no céu. Normalmente confinadas às regiões polares, as auroras podem se tornar visíveis em latitudes muito mais baixas durante períodos de atividade solar intensa. Isso acontece porque as partículas carregadas das CMEs interagem com gases na atmosfera terrestre, liberando energia na forma de luz. Assim, à medida que a atividade solar se intensifica, as chances de observar essas deslumbrantes exibições de luzes aumentam, até mesmo em lugares onde raramente são vistas. Riscos para tecnologias dependentes de ambiente magnético estável. Apesar da beleza das auroras, a intensificação das tempestades solares não é totalmente benigna. As mesmas interações que causam as auroras também podem perturbar de maneira significativa o ambiente magnético da Terra. Essas perturbações representam riscos consideráveis para uma série de tecnologias cruciais para a vida moderna, incluindo
Satélites. A radiação e as partículas carregadas podem danificar satélites, afetando comunicações, sistemas de navegação GPS, e até serviços de observação da Terra. Redes de energia e correntes elétricas induzidas geomagneticamente podem sobrecarregar e danificar transformadores em redes de energia, provocando apagões e interrupções de serviço. Comunicações. As comunicações de rádio podem ser severamente afetadas, interferindo em operações de emergência e serviços de comunicação essenciais. A crescente atividade solar e a subsequente reversão do campo magnético do Sol exigem vigilância contínua e preparação. Agências espaciais e meteorológicas, assim como empresas que operam tecnologias vulneráveis, devem estar atentas e preparadas para implementar medidas que mitiguem os efeitos dessas tempestades. Ao mesmo tempo, este período oferece uma oportunidade única para cientistas estudarem os complexos processos solares e suas interações com a Terra, o que é fundamental para melhorar as previsões e estratégias de mitigação de futuras tempestades solares.